A sensação que eu tenho é que é uma geração que passa mais tempo vendo uma tela do que sentindo um outro corpo. E as duas coisas são boas, entendeu? Eu nasci. Bom, Karen, primeiro, obrigado por me receber. Imagina. Eu adorei o filme, eu achei bem... muito instigante, na verdade. Eu adorei principalmente o fato de tratar a questão do sexo com tanta naturalidade, principalmente agora que a gente tá voltando pra uma questão insuportavelmente puritanista. Mas a primeira pergunta que eu tenho é o que o público pode esperar do filme? Eu acho que pode esperar do filme um filme. Eu pareço meio doido a falar isso assim, mas eu acho que é tão importante que às vezes a gente fala do cinema brasileiro, a gente fala mais dos temas, dos filmes e eu acho que a gente pode esperar um filme. O filme, eu me lembro muito de uma frase do Luiz Severiano Ribeiro, né, dono dos cinemas brasileiros, né, então, dizendo que o cinema é a maior diversão, assim. Então eu espero que seja um filme que seja divertido de ver, que seja maluco de ver, que seja instigante de ver, assim. E eu espero que a gente possa encontrar um filme que dê tesão, que eletrifique, que assombre e apaixone os espectadores, como todo filme devia fazer. E eu acho que a gente pode esperar do filme são 3 personagens apaixonantes assim que habitam a história do filme. Uma das coisas que eu gostei muito do filme foi o fato dos personagens serem muito bem desenvolvidos e muito diferentes entre si, mas ao mesmo tempo eles se complementam. Então eu achei muito legal essa parte. E falando da questão, o filme é um thriller erótico, né? E eu queria saber qual a sua opinião sobre a questão da nudez no cinema, porque tem muita gente, principalmente agora dessa nova geração, que reclama das cenas de sexo que falam que são desnecessárias. E a primeira coisa que eu penso é, nem todo sexo é necessário. O sexo pode ser só impulso, pode ser só a questão do tesão. Eu queria saber como é que você encara essa questão. Eu acho que a questão da nudez é uma loucura, não é uma questão pra mim, entendeu? Assim, eu acho, por que não? Exato, é o que eu penso. Né? Assim, tipo, exatamente. Por que não, entendeu? Qual é o problema da nudez, gente? Assim, entendeu? Então a primeira pergunta que eu respondo, a primeira coisa que eu diria é isso, assim, eu acho que a nudez passa a ser um problema quando quem olha tem um problema, entende? Assim, então eu acho que a primeira coisa era um pouco desmistificar essa questão do erotismo, da nudez. E eu acho que é uma maluquice, assim, eu acho que a gente vive realmente, é um sintoma muito sério quando a gente começa a ter problema com o cinema ou com qualquer expressão cultural que lidar com questões eróticas, assim, porque parece que a gente se desacostumou, né? A sensação que eu tenho é que é uma geração que passa mais tempo vendo uma tela do que sentindo um outro corpo. E as duas coisas são boas, entendeu? Então não tem porque não ter as duas coisas. E eu fiquei bastante surpreso, assim, eu fico muito surpreso, e aí eu acho que é um problema. Eu fico aqui o dia inteiro me perguntando como é que teria sido se eu tivesse o filme feito um bang bang, entendeu? Que morrem 50 pessoas, né? Eu acho que os 2 grandes sucessos do cinema brasileiro dos últimos anos, assim, depois do Central do Brasil, né, foi o Tropa de Elite e Cidade de Deus, que são filmes que morre gente que não acaba mais, entendeu? E aí isso nunca é colocado como uma questão, um problema e tal. Então o que eu estou tentando aqui é de fato fazer um filme onde a gente celebre a vida e não a morte. E é muito triste ficar o tempo inteiro sendo interrogado por que celebrar a vida é um problema, entendeu? Porque o sexo é uma celebração de vida antes de qualquer coisa, né? E eu acho que o filme ele fala ali de um personagem que está com... Ele fala, né? O Araldo fala que parece que ele tem um alvo no peito, que ele passa o tempo inteiro tentando se esquivar para continuar vivo. E então a única maneira que eu acho que a gente pode combater isso é através do afeto, é através, né, do encontro amoroso, é através do respeito, que é um pouco o que ele encontra no personagem da Diana. Então, eu espero que o filme possa vir a contribuir para mudar um pouco esse estado de coisas, assim, né? Assim eu espero também, porque a gente tem, por exemplo, jogando lá pra trás, tem um pornô chanchada, e agora parece que, imagina se fosse lançado hoje. Ah, mas eu vou fazer uma. Eu vou fazer, porque assim, esse daqui é um pouco bastante inspirado. Eu acho que a pornô chanchada tem uma coisa muito interessante que a gente fala muito pouco, assim, né? A gente tem meio vergonha, a pornô chanchada é um subgênero. Cara, a pornô chanchada foi como o cinema brasileiro conseguiu se manter vivo durante a ditadura. Né? A ditadura ela proibiu um monte de temas que eram tratados através de uma metáfora na pornô chanchada. O que não dá é um monte de homem branco hétero fazendo pornô chanchada, porque já foi, entendeu? Então, quem faz, como faz, para quem faz, assim, né? E eu não acho que o que tem no Motel Destino é pornográfico. Porque o pornográfico eu acho que é o sexo que é feito para o outro, né? Aqui é um sexo que existe, um encontro sexual que é entre os personagens, não é para o público, entende? Então eu acho que isso é muito importante, muito bacana da gente poder sublinhar, assim. Uma outra coisa que eu gostei muito do filme foi o uso das luzes neon. Eu adoro quando um filme usa as luzes de um jeito assim que
faz parte da história e não é só uma coisa jogada. Eu queria saber como é que você trabalhou essa questão do neon mesmo, porque cada uma das cenas que tem esse tipo de luz faz sentido dentro da obra, não é simplesmente uma coisa jogada. Era muito importante, na verdade, o espaço do quarto do motel, como a gente está vendo aqui, é um espaço meio teatral ali, né? Que você bota uma luz de uma cor e dança de um jeito, e pula na banheira de outro, e sobe na cama de um outro jeito. Então, acho que a cor da luz dentro desses espaços eram elementos muito importantes para a construção desses espaços. E aqui o que a gente tenta fazer é usar a luz como uma espécie de sugestão dramática mesmo, assim, né? Então, eu acho que eu tenho uma luz que é muito... Geralmente a gente trabalha com a paleta das cores primárias, assim, que eu acho que são mais... elas são mais sugestivas de algumas coisas. E era isso, era um pouco tentar pensar que a luz, ela também é um elemento de narração, assim. A gente começa ali com um quarto com luzes, né, mais naturais e com a luz de serviço, e depois essa luz vai virando não só uma luz artificial, né? E o neon é isso, ele tem uma paleta de cor que ele não é exatamente uma paleta de cor naturalista. Então é bonito isso, porque você cria uma espécie de espaço mais fabular, assim, dentro de um hotel, que já existe, não estou inventando nada, estou só realçando isso um pouco mais para se criar um filme que é um pouco onírico, assim, um filme que na verdade flerta quase com o cinema surrealista ali, de uma certa maneira, e que te permite adentrar um lugar que não é um lugar da realidade, assim. E o motel é isso, é um lugar por definição da fantasia, né? Sim, você escapar da realidade. Primeira pergunta que eu tenho é como que funcionou a dinâmica entre você, o Iago e a Nathalie, porque eu conversei com os dois agora há pouquinho, e eles disseram que eles fizeram uma coisa mais leve para poder conectar os personagens, porque eles acabam tendo um caso, né, acabam se juntando, e o seu personagem fica um pouco mais afastado pelo jeito que ele é. Eu queria saber como é que funciona a dinâmica de vocês no set. Eles fizeram isso e não me contaram. Não, tô brincando. Não, eu acho que tem ali, tem uma coisa... Eles pertencem, né, àquele universo cearense. E a minha personagem não. Sim. Então aí já tem um degrau estabelecido. E ainda mais sendo um cara do Sudeste. E o Sudeste que valoriza tanto essas relações de poder. E de autoritarismo e coisas que a gente vê, né? Não estou falando isso de forma alguma, generalizando, assim. Estou falando deste sujeito. Então, naturalmente, quando ele chega no Ceará, ele vai exercer isso. E aí cria essa distância, né? Dos dois ali com a minha personagem. E um dos principais temas do filme, claro, é a questão do sexo e usar o sexo como forma de arte também, porque o pessoal continua criando tabu em relação a esse tema. E eu queria saber como você enxerga o sexo dentro do cinema, porque tem uma geração nova vindo e falando muito que sexo é desnecessário no cinema, e sexo não necessariamente é necessário para existir, porque o sexo a gente faz por fazer. Eu queria saber como você encara essa visão, principalmente com esse filme. Engraçado, esse assunto tá meio bombando. Tá. Já me perguntaram várias vezes hoje. E eu não tenho como falar sobre a sexualidade do outro. E nem o que ela pensa sobre. O que eu acho é que nesse filme, a sexualidade ali, ela se apresenta para essas três personagens. Não estou falando para as pessoas que supostamente estão nos quartos. Né? Para essas três personagens, a sexualidade ela se apresenta fazendo uma pressão psicológica através dos sons, dos gemidos, e eles, né, percorrendo esse corredor central, sussurrando, porque se fala alto alguém ouve. Então tem esse lugar, esse confinamento, esse aprisionamento desses três lá dentro, com todo esse movimento erótico, mas que eu também não sei, né? Eu acredito que a grande maioria ali esteja ali achando que alguém não está sabendo. Tem uma forma de se esconder, talvez, não sei. Mas eu acho isso, assim, estamos levantando bastante essa questão. Mas eu não tenho nenhum fundamento, nem conhecimento para falar sobre isso. E eu acho que cada um está no seu rolê. Isso.
É isso. Viva a diferença, viva a diferença. Exatamente. O filme, o sexo, ele também vem como uma forma de jorrar toda essa pressão que esses três sentem, assim. Sim. E eu falo de uma forma adoecida porque há um forte componente perverso, sobretudo da minha personagem. Sim, sim. Deu pra sentir bastante quando eu tava assistindo o filme. E pra construir a sua personagem, você pôde criar além do roteiro? O Karim abriu espaço pra você poder improvisar, poder colocar como você enxergava a personagem, ou você resolveu seguir o que te foi dado? Não, o filme ele foi todo construído em cima de improvisos. Quer dizer, a gente tinha um primeiro tratamento. Claro, claro. Que não era o primeiro, era o 7º. Normal. O nosso primeiro. 1000 tratamentos. Quando chegou no elenco era o 7º. Mas aí teve o 8º, teve o 9º, o 10º. Então, a cada ensaio, a gente o roteiro foi passando por um novo tratamento. E como a gente fez em película, o primeiro mês de ensaio serviu também, não só pra gente, e pro Karim, pra nossa fotógrafa, mas para ver a minutagem das cenas, para ver o quanto de rolo deveria vir. Então isso é uma coisa interessante que eu acho que o público vai gostar de saber, assim. O rolo é uma coisa muito cara. Sim. Então foi meio sob medida, assim, quanto tempo de cena a gente iria fazer e quanto de rolo precisava trazer, né? Então, te respondi a pergunta? Sim, você respondeu. É isso, eu queria Não, mas nasceu assim. O tempo todo a gente teve liberdade e o roteiro foi sendo mexido de acordo com os nossos ensaios. O resultado do filme é essa abertura gigantesca que os nossos autores fizeram e ficou bem natural, deu pra ver que ficou natural, por isso eu fiz essa pergunta. Foi nascendo dessas relações.